Yuri, mas como é que eu faço para aproveitar a inflação? Tem alguma maneira de aproveitar a inflação, ganhar dinheiro com a inflação? E aí que tá, tem sim, né? Quando eu falei para você, com vocês sobre a inflação, eu mencionei que, que a inflação é quando você tem menos dinheiro disponível, quando você tem mais dinheiro disponível no mercado e menos produtos, certo? Então, mais dinheiro disponível no mercado faz a inflação. A mesma coisa acontece com alguns produtos. Então, por exemplo, durante a pandemia, houve um, ah, uma falta de produção, houve um problema com a geração e distribuição de veículos. Ou seja, haviam menos carros sendo produzidos, menos carros sendo distribuídos e, consequentemente, o preço dos carros subiu. Se você acompanha o mercado, você vai ver que o mercado de veículos, ou se você já viu quanto é que está o preço do seu carro recentemente, você vai perceber que teve um aumento expressivo no preço dos carros, tanto novos como usados. Por que isso aconteceu? Porque por haver escassez de veículos no mercado, a procura foi tão alta por novos veículos que aconteceu que o preço dos carros, tanto novos como usados, acabou subindo. E essa puxada de preço fez com que muitas pessoas vendessem o seu carro durante a pandemia e acabassem vendendo o carro usado e acabassem vendendo seus veículos por mais do que eles tinham comprado. Eu pessoalmente conheço 3 pessoas que venderam os carros durante a pandemia e venderam pelo mesmo preço ou mais caro do que compraram. Carros com 1 ano, 2 anos, 3 anos de uso, que eles conseguiram vender pelo mesmo preço ou até mais caro do que eles compraram esses carros novos. Então, se você percebe que você tem algum item que acabou valorizando demais com a inflação, como por exemplo, às vezes para algumas pessoas pode ser o carro, que elas não utilizam tanto. Então tem muita gente que eu conheço, inclusive, que acabou vendendo carro porque percebeu, peraí, por que que eu preciso de carro mesmo? Eu moro do lado do meu trabalho, eu consigo ir para o meu trabalho a pé ou de Uber se for necessário. Eu também não viajo tanto. Se eu for viajar, se eu for precisar de um carro para mim especificamente, eu posso alugar o carro no final de semana e utilizar de sexta a domingo, por exemplo. Então essas pessoas começaram a se atentar para esses gastos e nesse caso do carro, é um passivo muito grande você ter um carro hoje em dia. Por quê? Porque você não paga só combustível, você paga também seguro, você paga manutenção, você tem a desvalorização do carro, que geralmente acontece, mas nesse caso de pandemia acaba acontecendo essa valorização, certo? Então, você paga IPVA. Então, tem vários custos que são ligados a um carro, que você, ao vender um carro hoje em dia, você não só recebe um dinheiro maior do que você pagou muitas vezes, mas você também acaba se desfazendo de uma fonte de gastos que você teria todos os meses, certo? Então, várias pessoas, eu pessoalmente conheço 3, acabaram vendendo os seus carros por um preço maior ou igual ao que pagaram, um carro usado, né? Eles venderam pelo preço do carro novo ou até mais caro, e acabaram com o passivo que eles tinham, ou seja, com a fonte de gastos mensais, que eles acabavam gastando todo mês, com combustível, IPVA e por aí vai. Vários deles, né, desses 3 que eu conheço, alguns andam de carona, porque para o trabalho tem algum amigo que morava próximo, a pessoa vai de carona. Outros acabaram andando mais de Uber, porque muitos acabaram começaram a trabalhar home office, então não precisavam mais do carro. Então, quando eles precisavam de um veículo, de um transporte para levar eles do ponto A para o ponto B, eles acabavam pegando Uber, certo? Ele não precisa ter um veículo para si, ter a posse de um veículo para poder chegar do ponto A para o ponto B. Então ele vendia o carro dele e ficava andando de Uber, certo? Muitas pessoas fizeram isso até para quitar dívidas. Tem uma pessoa que eu conheço que era endividada, se não me engano, tinha mais de 20 mil reais em dívidas, vendeu o carro dela por um preço maior do que ela comprou, um carro, se não me engano, com 2 anos de idade, 2 anos de uso, vendeu o carro, quitou as dívidas, separou parte do dinheiro, montou a reserva de emergência e já está investindo. Então a pessoa foi de dever dinheiro, né, ter dívidas, e ter um passivo, que é um carro, que está ali todo mês tirando dela o combustível, tirando dela IPVA, tirando dela seguro, tirando dela manutenção, foi de ter essa dívida, porque ela estava pagando juros, e esse gasto com o carro todo mês, para liquidar isso, ter dinheiro investido, ter dinheiro na reserva de emergência e estar recebendo dinheiro que ela colocou nos investimentos, certo? Que a pessoa vai investir em ações, vai investir num tesouro IPCA+, por exemplo, que vai proteger da inflação. Então a pessoa foi do negativo a ter mais de 30 mil reais investidos em poucas semanas, certo? Apenas no momento que ela se tocou nisso, que que o carro era um passivo, que esse era o melhor momento possível para vender o carro, ela percebeu isso e tirou essa vantagem. Mas Yuri, eu não tenho um carro para vender, então eu preciso muito do meu carro, não posso vender o carro. Então você pode olhar outro item, outro bem que você possua, que tenha acabado subindo de preço devido à falta
de oferta no mercado, certo? Então, algum produto que você possui de repente, que teve escassez no mercado, que tem um alto valor, você pode acabar vendendo ele, e você não utiliza, obviamente, né? Você pode acabar vendendo ele, tendo essa receita, utilizar esse dinheiro para começar a investir, por exemplo, vai ser mais uma fonte de renda que você pode utilizar para investir, você aumentar o seu patrimônio, aumentar a sua fonte de renda passiva, colocar esse dinheiro sendo protegido contra a inflação, e assim você vai aumentar o dinheiro que você possui e alcançar a liberdade financeira conforme você vai investindo, não só esse dinheiro, mas também todos os meses, tá bom?